Papo de criminalista, bem-vindo papista, bem-vindo advogado criminalista, você que vive da militância dessa árdua, espinhosa, mas maravilhosa profissão que é ser advogado criminalista. Você tem reparado nas audiências, em alguns processos, que vem um juiz e ele faz toda a instrução. Ele recebe a denúncia, ele recebe a tua resposta à acusação, ele ouve as testemunhas da acusação, ouve as testemunhas da defesa, interroga o réu. E na hora de você apresentar as suas alegações finais, aquele juiz vai embora para outra vara. Vem um outro juiz que não conhece nada, caiu de paraquedas e vai receber as alegações finais para decidir. Ou então, um caso que me inspirou a falar hoje sobre isso, são dois casos, na verdade, casos complicadíssimos de tribunal do júri, que uma juíza fez toda a instrução. Quando chegou no interrogatório dos réus, mudou o juiz. E aí também as alegações finais endereçadas a ele. E isto é uma tragédia, porque o magistrado que faz a audiência, que está ali ao vivo, vendo, ouvindo, sentindo, escutando, percebendo as reflexões, os maneios faciais, a insegurança, a respiração, o cheiro do cara, vai embora. E vem um outro e pega aquilo que está escrito como se fosse o jogo do bicho, vale o escrito. E nesse escrito a coisa é complicada, porque se perdeu um lado muito importante da instrução criminal, que é o contato pessoal, tanto do réu, mas principalmente das testemunhas, que trouxeram de viva voz as versões a respeito dos fatos. Nós temos o Código do Processo Penal, no seu artigo 399, parágrafo 2º, que fala sobre a identidade física do juiz. E ele diz que o juiz que presidir a instrução deverá proferir a sentença. Veja, não é presidir um ato, é presidir a instrução, no sentido amplo, no sentido lato, ou seja, ele vai ouvir todas as testemunhas, todos os acusados em interrogatório. E ele sim detém o conhecimento suficiente daquele processo para julgar, ou condenar ou absolver, mas ele tem o conhecimento. E a nossa Constituição Federal, no artigo 56 e no 37, 53 e 37, diz que não haverá tribunal de exceção e que todos devem ser julgados por um juiz competente. O competente não é só da competência funcional, né, mas também da competência intelectual. Mas isso não acontece. Agora, contrário senso, quando você tem uma apelação no tribunal e o seu relator, ele é transferido de turma, ele é transferido de Câmara, o que acontece? Ele volta para aquela Câmara original quando o seu habeas corpus, o seu recurso, o seu mandado de segurança for a julgamento. Ele não está mais naquela Câmara, mas ele volta porque ele é o relator e julga aquele caso específico ou outros casos específicos. Quando o juiz de primeira instância ele vai para uma outra vara, mesmo que promovido, qual seria o óbice dele julgar aquele caso que presidiu toda a instrução e não parcialmente? Qual seria o óbice? Fica aí uma provocação, fica aí uma pergunta para quem puder e quem quiser responder. Eu sou favorável a essa questão de se trazer o juiz, de se mandar ao juiz aqueles casos, principalmente que estão para sentença de mérito ou sentença de pronúncia, principalmente pronúncia, que é muito importante. E essa mudança de magistrado só traz problemas, e problemas muito sérios e muito graves. Porque o juiz que pega o barco andando não quer botar a mão na cumbuca e vai pender sempre para que lado? Da defesa? Não. Não é isso que a experiência nos diz. Portanto, é questão de se invocar esses preceitos constitucionais e infraconstitucionais com o paradigma do próprio tribunal e começar a se rever essa posição. Por exemplo,
Sustentação oral. A defesa sempre fala por último. Sempre. A defesa sempre deve falar por último. Mas, por exemplo, em São Paulo, o regimento interno, no artigo 147, dá lá qual é a ordem das sustentações orais. Acontece que ele está contra a Constituição Federal. E tanto o Supremo Tribunal Federal como o STJ já reconheceu isso em vários habeas corpus, anulou a decisão e mandou fazer novamente o julgamento com a defesa falando por último. Seja habeas corpus, seja recurso, seja mandado de segurança, seja o que for, a defesa fala por último. O que quer dizer isso? Que nós, advogados, temos o poder de mudar as coisas. Não adianta ficar reclamando em corredor de fórum, já cansei de falar isso. Nós temos esse poder de mudar as coisas. Então vamos invocar este preceito da impossibilidade do juiz de primeira instância, que é trocado de vara ou até de comarca, e hoje nós temos aí a mídia, todos são processos digitais, não tem o menor problema de o juiz entrar no site e dar uma decisão, não tem problema nenhum. Eu sou favorável a que isso aconteça. E se você é também, comece a trabalhar nesse sentido. Vamos mudar esse entendimento que só tem um condão, prejudicar a defesa. Papo de Criminalista, a gente volta, um grande abraço.